Dragon News. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast. Eu sou João Alcim e hoje eu estou sozinho aqui no programa. Como a gente comentou no último episódio, o GH não tá podendo gravar por conta da faculdade e o Cato viajou para participar da Copa Rio. Então eu fiz essa gravação rapidinha aqui, que o Marvin vai dar uma tratada pra gente colocar no feed, só com algumas notícias que saíram essa semana, pra gente poder tentar manter a regularidade aqui do podcast. Então eu vou só dar uma passada rápida nas notícias e falar pra vocês, assim, mais ou menos o que eu achei. Se tudo der certo, na semana que vem estamos de volta com a nossa programação regular, beleza? Então vamos lá. No programa anterior a gente falou sobre o League Battle Deck do Pauka V-Star. A gente sabia que ele era 3 estrelas, mas que a gente ainda não tinha informação de qual seria a decklist. Hoje foi revelada uma imagem da traseira da caixa do League Battle Deck americano a ser vendido nos Estados Unidos, e o meu chute estava dentro do esperado. Eles realmente fizeram uma lista do Pauka V-Star baseada em Bibarel de comprar carta, né? Então a gente vai ter 3-2 Pauka V-Star, 3-3 Bibarel, um Greninja Radiante, um Manaf, 2 Basculin de Hisui, que é aquele que bate pelo número de contador no Pokémon do oponente. Vai ter 4 Battle VIP Pass, 3 Ordens da Chefia, 3 Cinturão da Escolha, além de outras cartas interessantes para ter a sua coleção de cartas para montar seus baralhos, né? Como 4 Irida, tem Clara, tem Melanie, tem Roxane, tem o Trekking Shoes, que é uma carta que acabou ficando cara aqui no Brasil, tem Ultra Bola e 9 energias básicas. Então, assim, a gente deu pra ver que vai ser uma lista bem competitiva a sair nesse League Battle Deck. Como a gente falou também no programa anterior, talvez diferentemente do League Battle Deck do 1000V, que acabava te obrigando a comprar duas versões do deck, né? Duas cópias para poder montar o baralho. Esse League Battle Deck do Pauka V-Star, ele vem basicamente pronto, né? São pequenas as alterações que você vai precisar fazer para fazer o baralho ficar bastante competitivo, dependendo do seu field de disputa, né? Não sendo necessário, muito provavelmente, a compra de um outro League Battle Deck para juntar os dois e formar um, né? Também foram reveladas, né, passando aqui para a próxima notícia, mais cartas em inglês da nossa futura coleção Scarlet e Violet. Junto com essa carta foram reveladas as marcações de raridade, né? Então a gente tem aqui algumas marcações diferentes para esse novo bloco. As cartas raras holográficas, elas vão vir com uma estrela preta ali próximo ao número da coleção. As cartas X, que a gente costuma, né, correntemente chamar de ultra raras, elas vão sendo chamadas de Double Rare Holo, algo como dupla rara holográfica ou holográfica dupla rara, alguma coisa assim. Ela tem 2 estrelinhas pretas ali próximo ao número da coleção. As Illustrator, né, que são aqueles Pokémon Baby que naquela arte full art, né, elas vão ter uma estrelinha dourada, né? Enquanto isso, quando tem as Special Illustrator Rare, que são as Illustrator dos Pokémon X, são 2 estrelinhas douradas. Fora isso, a gente ainda não tem os símbolos de raridade para as Ultra Rares, que são as Full Arts dos X, e os Trainers FA, né? Também não temos das Hyper Rare, só que aquelas cartas Gold, como a Ultra Bola Gold, Doce Raro Gold, o Miraidon X Gold, essas a gente ainda não tem o símbolo, mas dessas anteriores, né, fica bem simples a gente poder encontrar. Uma estrela preta, rara holográfica, 2 estrelas pretas, dupla rara, uma estrela dourada, Illustrator Rare, 2 estrelas douradas, Special Illustrator Rare. É isso aí. Também a gente acabou falando no último episódio em relação ao set que vai ser lançado em junho, né? O set foi atrasado, geralmente seria lançado em maio, ele foi jogado para junho, talvez uma tentativa da gente reorganizar o nosso calendário de lançamentos. E esse set até então não tinha nome, né? Seria Scarlet Violet 2, e foi revelado que ele vai se chamar Paldea Evolved no mercado ocidental, né? Algo como Paldea Evoluída aqui no Brasil, né? A gente precisa ter mais ou menos ainda aguardar como é que vai ser localizado esse nome, mas provavelmente é uma referência ao fato de que nessa coleção a gente vai ter Meowscarada X, Skeledirge X e o Quacaval X. Essa coleção ela deve ser um compilado
né, da Triplet Beach, que é aquela coleção que a gente veio dando os leaks recentemente, e a coleção Clayburst Snow Hazard, as coleções, né, Clayburst e Snow Hazard, que a gente comentou que foram registradas recentemente. Então, muito provavelmente é isso que vai fazer parte da nossa Paldea Evolved em junho. E falando sobre coleções que foram registradas pela Pokémon, algumas marcas, né, foram registradas provavelmente para fazer parte de novas coleções. A primeira delas é a Ruler of the Black Flame, algo como o mestre da chama negra, né, aquele que comanda a chama negra, e que provavelmente é uma referência ao Pokémon Chi-Yu, um lendário, né, do tipo noturno e fogo. Ele é bem estranho, parece, sei lá, um peixe com um olhão verde aqui, não manjei muito não. Enquanto a Snow Hazard provavelmente faz referência ao Chien-Pao e a Clayburst faz referência ao Ting-Lu, essa deve fazer referência ao Chi-Yu, e deixando, por enquanto, o Wo-Chien sem 7. Ou ele vem depois, ou ele vai ser incluso em alguma outra coleção. Fora a Ruler of the Black Flame, foram registrados os nomes Ancient Roar, Future Flash e Shiny Treasure. Essa Ancient Roar é provavelmente algo como Rugido Ancestral, e a Future Flash algo como Lampejo do Futuro. Provavelmente, né, isso é até uma especulação que a Pokébit levanta, devem ser coleções que devem focar nos Pokémon Paradoxo, né? Uma nos Pokémon do passado, do jogo Scarlet, e outra nos Pokémon do futuro, que é o Violet, né? Então, muito provavelmente deve ser a primeira vinda desses Pokémon em cartas Baby, né? Ou focado nas próprias cartas X. A Shiny Treasure, muito provavelmente, é uma coleção que é muito ligada àqueles High Class Packs que saem no Japão ali por volta de novembro ou dezembro, de vez em quando, né? Uma coleção feita com os Pokémon Shiny, né? Mais ou menos como foi a nossa Shining Fates, a Destinos Brilhantes. Então, muito provavelmente a gente já vai ter logo agora no comecinho de Scarlet e Violet a primeira coleção cheia de Pokémon Shiny para deixar os colecionadores desesperados para fechar as suas coleções. Um ponto que a Pokébit levanta sobre essa notícia é de que não é usual que a Pokémon registre vários nomes assim de uma mesma maneira, né? Porque isso implica que sejam coleções a serem lançadas mais ou menos na mesma época, né? Então, a gente ainda não sabe o porquê que eles fizeram isso. Dessa forma, o nosso calendário de lançamentos, né, teve no começo do ano, dia 20 de janeiro no Japão, o lançamento da primeira coleção do bloco, com Scarlet X e Violet X. Dia 10 de março no Japão vai ser lançada a Triplet Beach. A gente já teve a confirmação do lançamento em 14 de abril de Snow Hazard e de Clayburst. Por volta de maio no Japão vai sair a Raging Surf, que a expectativa é que tenha o Tatsugiri e o Dondozo ou o Goldengo. Para junho, um mini set, o Pokémon Card 151 com os 151 originais, incluindo o Kadabra, e depois os novos X Starter Decks por volta de 7 de julho, né? Então, a princípio, eles vão ter 8 Pokémon X diferentes, incluindo a Clefable X e o Victini X. Então, depois de tudo isso que vai vir a Ruler of the Black Flame, Ancient Roar, Future Flash e a Shiny Treasure. Então, muito provavelmente isso tudo deve ficar lá pro final do ano. Se for para chutar, né, fazer um chute assim completamente descompromissado em relação à informação, eu diria que o Ruler of the Black Flame deve ser algo como um mini set, um pouquinho entre o lançamento da Pokémon Card 151 e a coleção principal seguinte, que seria uma duplinha Ancient Roar e Future Flash, e depois disso a gente tem o High Class Pack da Shiny Treasure. Essa Ancient Roar e a Future Flash, inclusive, o rumor, né, o que o pessoal comenta, o chute que estão dando é que pode ser o debut das formas Paradoxo do Suicune e do Virizion, né? Então é uma possibilidade, a gente tem que aguardar, né? Tudo vai depender das DLCs de Scarlet e Violet e de como esses novos Pokémon vão aparecer no TCG. Também
por último, né, pra gente encerrar antes que comece a ficar muito comprido, foram reveladas as 73 cartas que vão fazer parte da coleção japonesa, né, Triplet Beach. Aí várias a gente já acabou comentando aqui no podcast, a gente já falou bastante delas aqui, vários leaks, né? Óbvio que quando essas cartas forem ser lançadas no Ocidente, a gente vai fazer um podcast um pouquinho mais detalhado para desespero do Marvin, mas queria aproveitar essa oportunidade para a gente falar de algumas que não apareceram ainda aqui no podcast. Só um detalhezinho por cima, tá? Um interessante que eu achei é o Atrel, Pokémon do tipo elétrico, com 60 de HP base. Por uma incolor, teu ataque PEC dá 10 de dano. Por duas incolores, Dangerous Wings. Este ataque causa 20 de dano para cada Pokémon na sua pilha de descartes que tenha o ataque Dangerous Wings. Esse ataque, ele só aparece nesse Pokémon por enquanto. Mas é um indicador interessante, né? De que a gente pode ter alguma renascimento de um arquétipo bem famoso em Pokémon CG, que foi algo como Night Mart ou Lost Mart. Então, né, pode ser que mais pra frente saia algum outro Pokémon que tenha esse Dangerous Wings e a gente consiga montar algum baralho daqueles Pokémon Baby de pouca vida que bate 1 milhão de dano. Então, ficar de olho aí, acompanhando para ver o que esse Dangerous Wings vai virar. Uma outra carta interessante que saiu, na minha opinião, é o Hariyama, que é um Pokémon lutador de 140 de HP, estágio 1, e ele tem a habilidade Supporting Act. Todos os seus Pokémon recebem 10 de dano a menos dos ataques dos Pokémon do seu oponente, depois de aplicar fraqueza ou resistência. Por uma de luta dos incolores, Rocket Slap, 120 de dano. Tem fraqueza ao tipo psíquico e custo para recuar 3. Acho que o maior problema da carta é o custo para recuar 3, porque dependendo do modo como você construir um baralho de luta, tendo um Pokémon como Hariyama tancando dano, né? Você vê que essa habilidade ela pode estacar, então 4 Hariyamas tancam 30. Isso aqui pode ser interessante dependendo da estratégia a se pensar, né? Num baralho, especificamente, né? Eu chuto tipo lutador, né? Porque você teria algum tipo de sinergia ali, talvez energizar o Hariyama para eventualmente bater, né? E tudo mais. Fora isso, a gente teve alguns treinadores interessantes. Alguns a gente já falou, né? Como a recuperação de energia superior, a Dendra e tudo mais. Mas saíram 2 estádios interessantes. O primeiro é o Artazon Town, que uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador pode procurar no seu baralho por um Pokémon básico, excluindo os Pokémon que possuem uma caixa de regra, e colocá-lo no seu banco. Então, aquele jogador embaralha o seu deck. Então, o Artazon Town é basicamente uma ladeira Brooklet para qualquer tipo, desde que o Pokémon não tenha caixa de regra. Eu acho bastante interessante. O outro estádio é o Lesson Studio, que é um que a gente chegou até a falar no podcast anterior, que é aquele estádio que ele vai causar os Pokémon estágio 1 de evolução vão causar 10 de dano adicional ao Pokémon ativo do seu oponente. Apesar de ainda ser uma tradução livre por parte da Pokébit do pessoal que ajuda lá nas traduções, o modo como está escrito aqui muito provavelmente tá dando suporte àquela ideia de que apenas os Pokémon estágio 1 que efetivamente evoluíram de alguém vão se beneficiar do bônus desse estágio, né? Então, se você usar Phantom Transformation no Zoroark, muito provavelmente você não vai receber esse bônus de ataque. É isso aí, essas são as notícias da semana, né? A gente não vai ter o ruling e nem mais nada, só queria dar uma passadinha nessas notícias, até para não passar batido e a gente também não fazer um podcast de 3 horas na outra semana. Qualquer coisa, deixa nos comentários, fala aí o que você achou, o que você tá pensando, se tem alguma dessas cartas de Triplet Beach que você já tá ansioso para ter na sua coleção, e a gente segue a discussão na semana que vem, com a volta do Cato e provavelmente com grande elenco aqui participando do Dragon News Podcast. É isso aí, você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter em @JoãoAlcim, e também seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma sugestão, uma crítica, uma ajuda ou um patrocínio pra gente poder fazer uma boa viagem pro Regional de São Paulo? Manda lá pra dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.